Olá, galerinha! Sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Lendas Incríveis, o lugar onde a realidade e o mistério se encontram. Aqui, exploramos os fatos mais surpreendentes e as lendas mais incríveis de todos os tempos e lugares. Quer descobrir mitos antigos, histórias misteriosas e segredos guardados pela história? No canal Fatos e Lendas Incríveis, você vai se surpreender com cada episódio. Não perca uma única descoberta. Inscreva-se agora e ative as notificações para embarcar com a gente nessa jornada fascinante pelo desconhecido. No ano de 1888, em Londres, na Inglaterra, mais especificamente no distrito de Whitechapel, uma série de assassinatos começaram a acontecer. Tomados por problemas econômicos e agora também pelo medo, aquelas pessoas pouco podiam fazer enquanto o criminoso permanecia solta. Entre cartas supostamente escritas pelo serial killer e cenas de crimes aterrorizantes, esse assassino recebeu o apelido de Jack o Estripador. E pelo nome, já podemos ter uma ideia de como os corpos de suas vítimas eram encontrados. Esse apelido, que já vestiu diversos rostos ao longo do tempo, talvez seja o mais conhecido da história, tratando-se de assassinos em série. Jack faz parte de um raro grupo de indivíduos que nunca foram capturados pela polícia, mas que permanece até hoje tirando o sono de investigadores e curiosos na internet. Em 1888, a população de Whitechapel, em Londres, na Inglaterra, chegou a aproximadamente 80 mil habitantes. Apenas para fins de comparação, em 2011 eram aproximadamente 14.800 habitantes. Esse número inflado, em 1888, aconteceu por conta de imigrantes e refugiados que se alocaram naquela região. Essa concentração de pessoas trouxe consigo graves problemas econômicos e de moradia. Estima-se que 55% das crianças morriam antes de chegar aos 5 anos de idade. Roubo, violência e dependência de álcool passaram a ser comuns por aquelas ruas. Com poucas oportunidades de emprego, muitas famílias moravam em um único cômodo. Em média, 9 pessoas dividiam o espaço que seria reservado para um quarto. Por conta de toda essa miséria, muitas mulheres recorreram à prostituição. Em outubro de 1888, existiam aproximadamente 62 bordéis e cerca de 1.200 mulheres oferecendo esse tipo de serviço. Alguns desses programas eram feitos em becos e ruas escuras, dividindo espaço com sacos de lixo, ratos e baratas. Além dos perigos naturalmente trazidos por essa profissão, aquelas mulheres agora teriam de lidar com uma nova ameaça. No dia 31 de agosto de 1881, aproximadamente às 3 horas e 40 minutos da manhã, Charles Cross estava caminhando por Bucks Row, em Whitechapel. Ele então avistou algo caído no chão e se aproximou para investigar. Com os olhos arregalados, ele percebeu que aquele era o corpo de uma mulher. Enquanto ainda tentava entender o que havia acontecido, Robert Poe, outro homem que passava por ali, se aproximou. Um deles acreditou ter sentido o tórax daquela mulher se mover lentamente, como se fosse um último suspiro. Como aquele local estava pouco iluminado, os homens não puderam ver em detalhes o estado da mulher. Porém, notaram que ela tinha um grande ferimento próximo à cintura. Hesitando em tocar novamente no corpo, ambos continuaram caminhando até encontrar um policial. Eles levaram o agente até o local, apontando para a mulher caída no chão. Ao perceber a gravidade da situação, aquele policial isolou a área e solicitou reforço. Com suas entranhas expostas e trazidas para fora, aquela mulher já estava sem vida há muito tempo. Em seu pescoço foi encontrado um corte tão agressivo que sua cabeça por pouco não fora separada do corpo. Da esquerda para a direita, o corte quase completou a volta em sua nuca. Com diversas incisões pelo corpo, apesar de ter suas entranhas expostas, nenhum órgão foi removido. O responsável por examinar esse corpo foi o Dr. Llewellyn, acompanhado pelo agente John Neal. Essa primeira vítima foi identificada como sendo Mary Ann Nichols, também conhecida como Polly Nichols. Aos 43 anos de idade, ela oferecia seus serviços à noite, trabalhando como faxineira durante o dia. Ela faleceu, deixando um marido e 5 filhos. A falta de tecnologia da época, principalmente para a área forense, dificultou muito a investigação. Digitais e materiais genéticos que ajudariam na identificação do criminoso não tinham muito valor naquela época. Da mesma forma,
câmeras de segurança e celulares não existiam para capturarem a imagem do assassino. Antes da morte de Mary Ann Nichols, outras 2 mulheres foram assassinadas. Elizabeth Smith, em abril, e Martha Tabron, ou Turner, em agosto daquele mesmo ano. Algumas pessoas acreditam que essas teriam sido as primeiras vítimas do serial killer. Entretanto, o modus operandi apresentado no caso de Elizabeth e Martha envolvem ações diferentes das observadas nas vítimas de Jack. E seguindo pelo que se conhece sobre comportamentos de assassinos em série, é improvável que essas 2 vítimas tenham sido alvo do mesmo homem. Oficialmente, Mary é considerada como sendo a primeira vítima de Jack. De qualquer forma, 3 assassinatos, sendo investigados em um curto espaço de tempo, chamou a atenção da Scotland Yard, que é a sede central da Polícia Metropolitana de Londres. Apesar dos diversos crimes que aconteciam naquele local, o homicídio não era comum. Charles Warren, um ex-militar, era quem respondia por essa instituição, e durante os próximos meses, sua competência seria questionada pelos jornais da época. O Dr. Robert Anderson foi colocado à frente da investigação para tentar capturar aquele criminoso. Porém, chegando ao cargo, já sofrendo de exaustão, seu médico orientou que ele deixasse o posto. A responsabilidade por capturar Jack, então, recaiu sobre o inspetor-chefe da época, Donald Sutherland Swanson. O local onde Mary Ann Nichols foi encontrada era tão perigoso que os policiais não andavam sozinhos por ali. Apenas grupos com 4 agentes juntos podiam circular naquela área. Aquele labirinto de becos escuros era preenchido por inúmeros roubos, furtos, miséria e mulheres que ofereciam seus serviços, o que dificultou ainda mais a investigação daquele crime bárbaro. Um dos poucos homens que sabia navegar por aquele emaranhado de ruas era o inspetor Frederick George Abelin. Ele havia acabado de ser promovido para Scotland Yard e, por ser um investigador brilhante, foi escolhido para ajudar na caça pelo serial killer. Suas habilidades, muito em breve, seriam colocadas à prova. Ainda sem saber se esses 3 crimes tinham ligação ou não, os agentes foram a campo conversar com algumas das mulheres que trabalhavam naquelas ruas. Elas então descreveram o primeiro suspeito. Um homem que carregava uma faca e um avental de couro, aparentemente extorquia aquelas mulheres e as ameaçava durante a noite. Essa informação chegou aos jornais, dando ao assassino o apelido de Leather Apron, ou avental de couro. A polícia já tinha o nome desse possível suspeito, John Pisa. Porém, as matérias publicadas nos jornais da época criaram uma imagem quase folclórica daquele homem, e passou a ser caçado pela própria população. Isso fez com que John desaparecesse do radar da polícia. É por motivos como esse que, durante a investigação, muitas informações são mantidas em sigilo, preservando o bem-estar da operação. Aprendendo com um erro, a Scotland Yard interrompeu sua comunicação com a mídia sobre o caso. Isso fez com que os investigadores fossem seguidos por jornalistas que tinham a esperança de ver ou ouvir algo para publicar em suas páginas de jornal. No dia 8 de setembro daquele ano, Annie Chapman, de 47 anos, foi vista em Hebrew Street, aproximadamente às 5h30 da manhã. Ela estava acompanhada de um homem descrito como tendo aparência gentil. Usando um chapéu marrom, ele tinha cabelo preto e vestia um sobretudo igualmente preto. Cerca de 30 minutos depois, o corpo de Annie foi encontrado nos fundos daquela casa. Assim como a primeira vítima, Annie também teve sua garganta aberta, dessa vez por 2 cortes. Diversas incisões foram feitas em seu corpo, com parte de seus órgãos ficando para fora. O útero, inclusive, não foi encontrado, indicando que tivesse sido levado pelo criminoso. Suas entranhas foram removidas e colocadas enroladas sobre seus ombros. Seu órgão genital também sofreu cortes e perfurações, causadas por uma lâmina. Eram imagens tão fortes e grotescas que até mesmo os investigadores tinham dificuldade em permanecer no local. Ali perto, a polícia foi capaz de encontrar um avental de couro que alguém havia acabado de lavar. Para a investigação, a contaminação via pista falsa é uma das piores coisas que podem acontecer. John Pisa, o primeiro suspeito, não era o único que utilizava um avental de couro naquela época. Muitos judeus que estavam refugiados usavam essa peça. A população revoltada passou a perseguir esse povo, acreditando que o criminoso estivesse entre eles. Mais tarde, a polícia declarou que aquele avental encontrado na cena do crime não tinha ligação com o assassino, mas pertencia a um dos moradores daquela pensão. Não há informações sobre se esse homem teria sido interrogado ou investigado. Aquele criminoso parecia extremamente violento em seus ataques.
realizando barbaridades com os corpos de suas vítimas. Em algum momento entre esses crimes, levantou-se a suspeita de que o responsável teria algum nível de conhecimento em medicina, muito por conta de incisões e órgãos removidos, o que causou alguns debates entre os médicos que puderam analisar os corpos na época. Alguns deles disseram que o serial killer deveria ter algum nível de conhecimento e experiência, por conta da velocidade na qual cometia seus crimes sem ser visto, enquanto outros afirmavam que não. Há uma diferença entre saber onde um órgão está e ter a habilidade para removê-lo. Para os médicos que diziam que esse criminoso não tinha as habilidades de um cirurgião, eles se apoiavam na hipótese de Jack ter transportado a habilidade de limpar animais para usar em seres humanos, o que talvez justificasse a quantidade de danos causados à vítima. Por outro lado, a pressa somada à adrenalina e possível ódio podem ter sido responsáveis pela mutilação exagerada. Enquanto a sociedade brigava com teorias, a noite chegava carregando consigo medo e desespero. Os jornais precisavam de um nome, mas não o tinham. Após usarem o apelido O Assassino de Whitechapel, que não chamava tanta atenção, eles encontraram um nome que causa interesse e curiosidade até os dias de hoje: Jack, o Estripador. Assumindo um rosto diferente em cada ilustração, Jack transformou-se aos poucos em uma figura quase folclórica. De fantasmas a homens sem rosto, o serial killer parecia presente em cada um dos becos daquela cidade. No dia 29 de setembro de 1888, a Scotland Yard recebeu uma carta intitulada de Querido Chefe. Em tinta vermelha, ele se refere aos assassinatos como trabalho e diz que não irá parar de matar prostitutas enquanto não for pego. Ele também diz que em breve atacará novamente e parece se divertir com a piada do avental. Por fim, ele assina essa primeira carta com seu apelido já publicado no jornal: Jack, o Estripador. Ao longo de 2 páginas, ele debocha da polícia enquanto promete mais mortes, deixando claro o perfil escolhido para suas vítimas. E quando escreveu que atacaria novamente, ele falava sério. No dia seguinte, Elizabeth Stride, de 44 anos, e Catherine Eddowes, de 46, foram as próximas vítimas de Jack. Ambas foram assassinadas no mesmo dia, com um curto intervalo de tempo entre elas. Diferente das outras, Elizabeth não teve suas entranhas removidas. Talvez, após cortar o pescoço da vítima, Jack tenha notado a aproximação de alguém, fugindo do local. Mas no caso de Catherine, as coisas ficaram ainda piores. Além de ter o rosto desfigurado por cortes e perfurações, o rim esquerdo dessa mulher foi removido e levado pelo serial killer. Aproximadamente às 2h55 da manhã, enquanto os policiais procuravam nas ruas próximas pelo criminoso, um dos agentes parou em Guston Street. Naquela rua, ele encontrou um tecido sujo de sangue. A conclusão imediata foi que o criminoso teria pego aquele tecido da vítima, usando-o para limpar o sangue em suas mãos enquanto fugia. No mesmo local, havia algo escrito na parede: Os judeus são os homens que não devem ser culpados por nada. Nessa mensagem, a palavra judeus estava escrita errada. Nunca foi comprovado se isso teria sido escrito pelo serial killer ou não, mas serviu para criar diversas teorias da conspiração. E teorias era tudo que a investigação tinha. Cansados de assistir o fracasso da polícia, um grupo de civis se reuniram, formando o Comitê de Vigilância de Whitechapel. O objetivo era monitorar aquelas ruas à noite, na tentativa de interromper aqueles ataques. No dia 15 de outubro daquele mesmo ano, o líder desse grupo, George Lusk, recebeu uma carta que se iniciava com a frase do inferno. Junto com essa carta, ele também recebeu um rim cortado pela metade. Com erros de gramática, o remetente dizia ter fritado e comido a outra metade, deixando claro que aquele era o rim removido de sua última vítima. Ele termina provocando George sem assinar a carta. Uma terceira mensagem ainda foi enviada, supostamente pelo assassino, intitulada de Saucy Jack, onde ele falava sobre um evento duplo, referindo-se ao assassinato de Elizabeth e Catherine. Essa carta, porém, foi enviada um dia após a morte dessas mulheres. Por conta da tecnologia disponível na época, não foi possível dizer se aquele rim pertencia mesmo àquela mulher. Em 1931, o jornalista Fred Best confessou que, junto com seu amigo Tom Bullen, teriam escrito as cartas Querido Chefe e Saucy Jack para impulsionar o apelido Jack, o Estripador, bem como vender suas matérias. Quanto à carta que se iniciava com Do Inferno, junto com o rim, o jornalista
negou sua participação. Sendo assim, ao menos uma das cartas pode ou não ter sido enviada pelo verdadeiro Jack. Toda essa interferência da mídia, querendo a todo custo vender uma notícia exclusiva, foi paga pela investigação, que teve de lidar com ruídos que podem ter contaminado a operação de maneira irrecuperável. Enquanto é extremamente importante alertar a população sobre cuidados a serem tomados, também é necessário entender o limite entre conseguir uma informação e atrapalhar o trabalho policial. O caso já era confuso e trágico o suficiente sem as cartas falsas. Jack foi alguém incrivelmente cruel e perverso, abrindo mulheres como se fossem animais. E enquanto os jornais atrapalhavam os investigadores, Jack aprimorava seu modus operandi. Sempre na parte da noite e madrugada, o serial killer saía atrás de sua próxima vítima, todas mulheres que ofereciam seus serviços pela rua. Convencendo a moça de que seria seu próximo cliente, ele a seguia até um local escuro. Já longe de testemunhas, a mulher era violentamente atacada, sangrando até a morte. Seu corpo era aberto e suas tripas reviradas. Após completar sua fantasia macabra, Jack fugia da cena do crime. Ele parecia ser um indivíduo extremamente organizado, com métodos incrivelmente caóticos. Possivelmente, ele carregasse consigo outras peças de roupa para conseguir voltar para casa sem que fosse notado, visto a quantidade de sangue presente na cena do crime. Seu ódio por aquela profissão era evidente, mas sem informações sobre sua vida, nos falta contexto para entender a origem. Provavelmente, afetado por transtorno de personalidade antissocial, Jack teve sucesso na construção de sua máscara de cidadão comum. E ele foi um dos raros criminosos que foi salvo pela falta de tecnologia da época. Oficialmente, Jack teria tirado a vida de 5 mulheres, mas muitas pessoas acreditam que esse número seja maior. Parte da população na época estava convencida de que Jack trabalhava em um matadouro, o que permitiria que ele caminhasse com seu avental de couro sujo de sangue sem que ninguém desconfiasse. Desesperados para colocar um fim naqueles ataques, os policiais chegaram a encontrar e prender John Pisa, o primeiro suspeito. Após apresentar um álibi convincente que o inocentou dos últimos ataques, ele foi solto. Os agentes então interrogaram grande parte dos médicos e estudantes de medicina de Whitechapel, mas não conseguiram avançar com a investigação. Esse foi um caso extremamente complicado para a época, e fica difícil dizer se a polícia poderia ter feito algo diferente. Jack aparentava ser alguém bastante meticuloso, sem deixar pistas em nenhuma das cenas dos crimes. O serial killer claramente tinha conhecimento da área, conseguindo se mover de forma que não fosse visto nem por policiais, nem pelos civis que vigiavam as ruas. Na verdade, o mais provável é que em algum momento uma dessas pessoas tenha cruzado com Jack, antes ou após um de seus crimes, mas sem saber quem era, permitiu que ele seguisse seu caminho. Para que isso acontecesse, talvez fosse necessário que Jack fosse conhecido por ali e sustentasse uma boa fama, como é comum em assassinos em série, que normalmente se casam, têm filhos, trabalham e carregam consigo alguma religião. Jack era uma pessoa perigosa e, provando do gosto da impunidade, continuou sua série de ataques. No dia 9 de novembro daquele ano, aproximadamente às 10 horas e 45 minutos da manhã, o corpo de Mary Jane Kelly, de 25 anos, foi encontrado. Mas diferente dos outros, ela não estava na rua, mas em sua cama. Com uma cena grotesca demais para ser descrita, seus órgãos foram encontrados espalhados debaixo do próprio corpo, ainda sobre a cama. O rosto daquela mulher estava irreconhecível, por conta de gravíssimos ferimentos. Muitas cinzas foram encontradas naquela pequena lareira, indicando que o criminoso passou horas naquele local, mutilando sua vítima. Com as paredes lavadas em sangue, essa foi a cena mais terrível de todas deixadas por Jack. O nível de agressividade e perversidade contido naquele criminoso era algo inimaginável. Assustados, os investigadores apenas podiam assistir enquanto o criminoso elevava cada vez mais seu nível de violência. Por fim, o coração de Mary não foi encontrado, indicando que o serial killer o teria levado. Aqueles crimes estavam totalmente fora de controle, afundando Whitechapel em um terror que seria lembrado para sempre. Açougueiros, médicos e até policiais foram investigados naquela época, mas infelizmente sem sucesso. A polícia já esperava pelo novo ataque de Jack na semana seguinte. Quando não aconteceu, eles aguardaram outra semana. E outra. Mas o estripador não voltou a atacar, o que foi um alívio para a população. Geralmente, assassinos em série são interrompidos apenas por uma de duas coisas: prisão ou morte.
é improvável que Jack tenha parado de cometer seus crimes por vontade própria. E sabemos que nenhuma outra mulher foi encontrada morta com os mesmos sinais das outras, transformando Mary na última vítima de Jack. As teorias são de que ele tenha sido preso por algum outro crime ou tenha morrido nessa época. Muitas especulações foram feitas ao longo da história sobre possíveis suspeitos, mas até hoje, oficialmente, a identidade de Jack nunca foi confirmada. De tempos em tempos, o caso é revisitado por investigadores, mas já após tantos anos, o mais provável é que nenhuma nova evidência seja anexada à investigação. Desde então, o criminoso tornou-se algo perto de uma marca, utilizada em jogos, filmes e livros. O serial killer responsável por aqueles crimes já faleceu há muito tempo. Porém, o nome Jack, o Estripador, permanece até hoje assombrando curiosos e investigadores amadores. Toda a inteligência e habilidade daquele homem, infelizmente, trabalharam para o mal, tirando a vida de mulheres que lutavam para sobreviver. Algo aconteceu com o criminoso após seu último ataque. Algo que o impossibilitou de continuar matando. E o que foi exatamente, nós nunca saberemos. Jack apareceu e desapareceu da mesma forma, deixando para trás cenas tão terríveis que nenhum filme de terror jamais será capaz de reproduzir. Aquele fantasma, que assumiu inúmeras faces ao longo da história, ficou conhecido como Jack, o Estripador. Um serial killer sem nome e sem rosto.